Hoje o nosso bate-papo no episódio 2 da série 15 Caminhos da COP30 no Brasil, a temperatura de nosso termômetro da emergência climática, e do episódio 11 da série 8 Justiça Climática, uma prioridade no século XXI, é sobre os encontros amazônicos pré-COP30, Novas Alianças pela Amazônia, que tiveram cerca de 600 pessoas inscritas e já resultaram nas cartas das etapas da Tríplice Fronteira e de Macapá. Os documentos expõem reivindicações que contemplam a Pan-Amazônia, com a contribuição desde povos tradicionais a representantes de diferentes segmentos sociais, acadêmicos e governamentais. Entre as propostas consideradas prioritárias estão o apoio à criação de um Tribunal Internacional de Direitos da Natureza, a criação do Programa Nacional de Florestas Produtivas, com o envolvimento de agricultores familiares e extrativistas vinculados a empreendimentos coletivos, com a finalidade de promover a qualificação dos sistemas produtivos da sociobiodiversidade e metas alinhadas à Agenda 2030, entre outras. A organização dos encontros amazônicos pré-COP30 é do Centro Regional para a Cooperação em Educação Superior da América Latina e Caribe, CRECES, com o apoio da Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Para falar a respeito, recebemos Daniel Vaz Freire, coordenador do Núcleo Brasil do CRECES. Ele é mestre em comunicação, professor convidado da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e membro do Programa sobre Desigualdades, Direitos e Governanças da sede brasileira da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, Flaxo. Professor Daniel, obrigada pela participação no programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente, que tratamos do tema da Conferência do Clima 30, que ocorrerá em Belém em novembro de 2025. Eu gostaria que o senhor nos contasse o que é esse movimento, né, em volta dos encontros amazônicos pré-COP30. Primeiramente, eu agradeço o convite para a gente fazer essa conversa. Agradeço o meu nome e também em nome da Universidade de São Caetano do Sul. Bom, os encontros amazônicos, a ideia de realizar essas iniciativas nasceu logo depois que o Brasil foi escolhido como país sede da COP30. É bom a gente dizer o que significa, né, essa sigla que a gente vai escutar bastante, já vem escutando no Brasil, mas vai escutar ainda mais a partir de agora. Estamos numa contagem regressiva para acontecer em Belém do Pará, a Conferência das partes das Nações Unidas voltadas ao câmbio climático. O câmbio climático, antes, as questões climáticas faziam parte, ainda fazem parte da agenda dos ODS, né, de toda a questão da sustentabilidade. Agora, a situação se agravou tanto no último período que esse evento ganhou, posso dizer, nos últimos 10 anos, ele ganhou um protagonismo, particularmente nesses últimos 5 anos, um protagonismo que merece uma mobilização da sociedade global e da sociedade brasileira para participar e também colocar a sua visão a respeito desse processo. As últimas COPs, elas vêm sendo dominadas por temas que são da superestrutura global, né, do arranjo global. Então, ela fala de combustíveis, ela fala de energia de uma maneira geral, fala de orçamento para como pagar essa conta, fala da transição energética, né, então de todo esse processo. Agora, as questões das desigualdades causadas e, eu poderia dizer, e também agravadas em relação à COP30, a questão climática, elas não estão na ordem do dia. Então, um evento no Brasil, um evento na América Latina, na Amazônia, merece que os povos da floresta, que os movimentos ambientais, também governos, instituições, a população em geral, possa expressar suas ideias e participar ativamente da COP. Com relação aos atores, quem participa, né? Eu vejo que não é só o Brasil, são atores de outros países, né, da Pan-Amazônia. Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, dessa conjunção de atores e representatividade, né, por exemplo, dos povos da floresta.
Nós pretendemos, o slogan dos encontros amazônicos pré-COP30 são novas alianças pela Amazônia. Então, a ideia é a gente fazer um diálogo, uma escuta e também o diálogo das populações amazônicas. Vivem na Amazônia brasileira cerca de 30 milhões, mais de 30 milhões de brasileiros. Então, dialogar os setores social, científico, acadêmico, econômico, governamental, em torno de uma agenda que possa ser construída, que está sendo construída de agora até a COP30. A ideia é a gente juntar esses relatórios. Isso a gente já fez nas etapas de dezembro do ano passado, onde em Tabatinga e Letícia, primeiramente, depois em Macapá, com a construção de cartas finais do evento, que apontam as demandas locais nessa ótica mais diversa possível. Né, Sucena? Isso não significa diminuir o peso de nenhum grupo, de nenhum setor, mas significa promover o diálogo. E a resposta que nós estamos tendo ainda a respeito desse processo, é que as populações locais querem falar, querem construir essa agenda para a Amazônia que, enfim, que aterrize, que não fique só nessa superestrutura que eu comentei, mas que ela aterrize e beneficie os povos amazônicos, pan-amazônicos, na verdade, né? Porque nós buscamos construir o evento também na fronteira com os países vizinhos. Então, nós fizemos uma edição, essa de Tabatinga e Letícia, fronteira do Brasil, Colômbia e também o Peru. Temos ainda uma esperança de realizar uma edição parecida na fronteira com a Bolívia e dentro do território nacional, obviamente. Qual a participação dos povos tradicionais? Você me perguntou, né? Na edição de Tabatinga e Letícia, nós tivemos povos tradicionais dos dois lados da fronteira. Me chamou, acho que a entidade que a gente pode destacar pelo seu peso regional e pela sua visibilidade nacional e global, é a Univaja, a União dos Povos do Alto Javari, do Vale do Javari. Né? Reúne uma série de etnias indígenas e estão bem organizados, tanto para proteger a floresta, quanto para reivindicar os seus direitos. E na edição de Macapá, nós reunimos os povos da fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. Né? Então, reunimos os povos da Guiana Francesa e os povos que estão na região do Oiapoque, lá no ponto mais ao norte do nosso país. Então, essa participação ela foi muito ativa, foi propositiva e, bom, depois eu vou passando mais detalhes sobre como essa articulação dos anseios, das necessidades dos povos indígenas, que casou com uma necessidade, com uma perspectiva também do desenvolvimento sustentável em nível local. Com relação às demandas, né, que foram colocadas nas cartas, eu gostaria que o senhor citasse assim, as principais. Quais são as principais prioridades dentro dessas duas cartas que foram feitas? Eu posso citar algo em comum, que é a violência e o desrespeito aos direitos humanos dos povos tradicionais. Esse é um ponto comum. Um outro item é a necessidade do desenvolvimento local, mas não um desenvolvimento igual ao que a humanidade, em sua maioria, percorreu até hoje. Então, a perspectiva do desenvolvimento sustentável baseado na bioeconomia. A gente, para ganhar, e eu acho que é totalmente pertinente, porque para ganhar aliados locais também para essa defesa e da conservação da Amazônia, nós precisamos apoiar na criação de mecanismos que gerem renda para essas comunidades, né? Porque aqui, me desculpe informar, mas ninguém vive de vento, né, Sucena? Então, assim como nós temos que colocar arroz, feijão, comida na nossa mesa, pagar despesas, as populações tradicionais e as populações locais também necessitam disso. Um outro tema, Sucena, é essa questão da segurança dessas regiões de fronteira e também das populações em nível
em nível pan-amazônico. Hoje, a Amazônia, infelizmente, é rota para crime, para narcotráfico. Segurança das fronteiras e também da região pan-amazônica como um todo foi um outro tema destacado. Isso, infelizmente, os rios amazônicos e também a área de floresta, elas são rotas de crimes, de narcotráfico e, bom, de pirataria na floresta, de recursos naturais, né? Então, essa é uma outra questão bastante importante. E um último destaque, eu colocaria que são a criação de mecanismos para a fixação e atração de talentos para esses locais. Talentos, eu digo como uma palavra que represente pessoas que tenham alta qualificação e que, ao invés de buscar o seu destino nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, que tenham condições de se desenvolver profissionalmente, pessoalmente, nessas localidades. Então, a criação de mecanismos de estímulo, né, de atração e fixação desse público foi um outro tema levantado e me pareceu bastante relevante. Professor, ocorrerão mais encontros até a COP30 e né, dando continuidade, como é que essas demandas vão chegar aos diplomatas, enfim, quem resolve a questão da geopolítica, né, dentro da COP30? Vou começar pela última questão, Sucena. Essas duas cartas, a carta de Tabatinga e Letícia, da Tríplice Fronteira, e a carta de Macapá, foram encaminhadas à Secretaria-Geral da Presidência da República, que é quem lidera o processo de mobilização da sociedade brasileira a respeito desse tema e de outros, assim como foi, por exemplo, no G20, que ocorreu no Rio de Janeiro. Essa representação ela ocorreu a partir da Comissão Nacional dos ODS. Então, o secretário executivo, Lavito Bacariça, foi pessoalmente a Tabatinga e Letícia, representando a Presidência da República, a Secretaria-Geral da Presidência, e o Tiago Galvão, que é uma pessoa de destaque nessa equipe também da Quinodes, foi o representante em Macapá, além de conselheiros, tanto da Quinodes, membros da Quinodes, né, que é uma comissão, e também membros da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, que nos acompanhou na edição de Tabatinga e Letícia, se reuniu com as populações locais. Então, é nesse nível de institucionalidade que a gente está trabalhando, e também aqui é válido comentar que a nossa iniciativa foi a primeira desenvolvida no Brasil pré-COP, processo de escuta, que entre esses dois eventos que já ocorreram, reuniu mais de 600 pessoas. A gente considera algo muito significativo, né, porque é uma iniciativa liderada desde o Grande ABC, pensada desde o Grande ABC, com articulações em Brasília, ter essa capacidade de mobilização no território pan-amazônico, para a gente é muito significativo. Isso não significa que a gente queira nada mais do que a gente alcançou, que é ajudar a promoção do diálogo, né, em nível vamos dizer, institucional. Outros projetos da universidade devem começar na região, já começaram, e outros vão começar em breve. Haverão outras edições esse ano também, Sucena. Eu estou tratando de construir possibilidades, eu acho que já estamos bastante avançados, de realização no mês de junho de encontros pré-COP em Brasília. Brasília é o centro do Brasil, não é? Então, também muito do futuro da Amazônia passa por Brasília, uma edição com a UNB, com a Universidade de Brasília como parceira, também na cidade de Belém, em junho. Vamos realizar uma edição pré-COP com o apoio do Observatório da COP na Amazônia, vinculado à Universidade do Estado do Pará, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará e outras instituições bastante relevantes do Estado e da cidade de Belém. E também, já com uma agenda definida, a volta
na fronteira entre Brasil e Colômbia, só que do lado colombiano. Então, junto com a Universidade Nacional da Colômbia, a gente vai realizar um encontro pré-COP voltado muito para essa questão da universidade, mas não só a universidade como instituição, mas ela é promotora do desenvolvimento local, né? Além dessas edições, Sucena, nós vamos fazer duas edições no estado de São Paulo, uma no ABC Paulista, em Santo André, junto com o consórcio intermunicipal, uma edição pré-COP 30. Estamos propondo para junho, ainda não está fechada essa agenda, mas você será uma das primeiras pessoas a saber, sem dúvida, né? Dessa edição articulada com a ABC Para Onde Vamos, que você já participou da última edição, e uma outra edição já com data definida, essa 27 de junho, na cidade de São Paulo, em conjunto com a FESP, né, com a Fundação de Escola de Sociologia e Política de São Paulo, uma instituição super tradicional, dia 27 de junho. Essa já com data confirmada lá para a gente realizar. Bom, quer dizer que junho vai ser um mês assim de vários encontros, né, e várias vozes, né? Interessante, né? Porque aí vai poder dinamizar, né? Vai trazer, né, essas mais demandas ainda. E acho que um ponto importante que o senhor citou foi a questão da Pan-Amazônia. Não ver a Amazônia, né, dissociada com os demais países, né? Então acho que é importante também essa lógica, né, do entendimento quando a gente fala da Amazônia. E, professor, eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais e a expectativa, porque, na verdade, a gente vive em um estado de mundo bem complexo. Não é um mundo fácil, né, para se viver atualmente. E qual a expectativa da COP30, tendo em vista que a gente já passou do 1,5, né, no aumento da temperatura média do planeta, enfim, do Acordo de Paris, o que estava esperado, e também os fundos para atender os países mais vulneráveis também sempre uma dificuldade, né? Principalmente nesse tocante assim da mitigação e adaptação. Sim. Sucena, eu tenho escutado de pessoas que estão próximas, mais próximas do que eu, dentro desse processo da COP30, de que esse momento ele precisa dar certo, essa COP precisa dar certo, porque depois de tanto tempo ouvindo petroleiras, bancos e o grande capital global, sem nenhum avanço concreto, está na hora de escutar os povos amazônicos e os povos de todo o mundo, aqueles que sofrem mais, como eu disse no início, com os efeitos danosos das mudanças climáticas, né? O Brasil já tem uma tradição nos últimos 20 e poucos anos de realizar eventos que tragam essa temática global e que apoiem a mudança de rumos ou a transformações concretas. Podemos citar lá no final dos anos 90, no começo desse século, os fóruns sociais mundiais, que realmente transformaram uma parte da agenda global. Essa questão da taxação de grandes fortunas, por exemplo, nasceu lá no Fórum Social Mundial, uma articulação global de organizações ao redor de vários temas, entre eles o meio ambiente também, foi um primeiro palco para essa questão. Agora, recentemente, temos o G20. Então, a participação dos povos da Pan-Amazônia é fundamental, porque colocar a responsabilidade de proteger essa grande reserva natural, que é a floresta amazônica, primeiro, que não é uma tarefa apenas para um país, né? Então, há 2 anos, o Brasil foi fundamental para rearticular a organização do Tratado da Pan-Amazônia, que reúne todos os países da região numa atuação em conjunto. Essa organização internacional tem sede em Brasília, mas ela também, assim, as pessoas e as instituições que estão ao redor da Amazônia precisam de, além dessa, receber essa grande responsabilidade, né,
guardiões dessa reserva natural precisa ter condições. Aí você entra em financiamento, você entra em articulações de cooperação internacional para, enfim, trabalhar e desenvolver essa região conservando os seus recursos. Eu diria que a expectativa da resolução da COP, ela ainda está, eu diria, incerta, no sentido da gente perder nessa articulação o principal ator global, que são os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não vai participar com o peso que participaria com a outra gestão. Isso, claro que tem o peso de, vamos dizer, deixar como secundário o compromisso de uma nação que produz 1/4 do PIB do planeta, mas isso, eu desconfio que pode servir de justificativa para instituições que estavam trabalhando essa questão da mudança climática, da sustentabilidade só como um greenwashing, né? Vamos dizer, um arranjo de imagem, de dizer que o mundo está muito incerto e a gente vai esperar um pouco a poeira baixar para ver como nós vamos seguir. É um discurso, me desculpe o termo, logo no final, um pouco cretino, né? Porque a situação do planeta não espera. Você falou do aumento da temperatura, esse e outros efeitos muito cruéis a gente está sentindo no dia a dia, seja na saúde, no preço dos alimentos, na qualidade de vida em geral, né? E também, enfim, na condição de continuar existindo vida nesse planeta. Muitos bilionários vão buscar, e também nações muito ricas vão buscar vida em outro planeta e não cuidam da vida que está nesse planeta já, né? Então, bom, são temas que estão colocados e eu acho que são muito válidos de serem tratados e, bom, vamos ter uma participação muito ativa, né, com delegação na COP, também encaminhamento desses outros debates à Secretaria-Geral da Presidência e outros órgãos, outras instituições nacionais e internacionais, e, bom, conectando o ABC Paulista a essa agenda global. E essas demandas, né, tenham uma escuta, né, respeitosa e que haja também ações, né, pós, né, o entendimento aí dessas demandas também. Obrigada. Obrigado a você, Sucena. Até breve.